sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a 13ª edição do nosso podcast que mais uma vez está internacional, cruzando fronteiras de além-mar. Mas na realidade a nossa conversa foi aqui em São Paulo mesmo, com o diretor cearense Leonardo Moura Mateus e o ator português Mauro Soares, sob a coprodução Brasil-Portugal Antônio 123. O filme estreou nesta quinta, 28 de março, nos cinemas brasileiros e antes de saber mais detalhes, você escuta um trechinho do trailer agora. Senhor João, venho por meio desta carta alertá-lo para um facto que se verifica mais ou menos há um ano. O seu filho António já não frequenta o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. António, sabes, não foi eu que escrevi isso, o que estás aqui a fazer à porta? Podia ficar aí no quarto de hóspedes. Não podias, eu estou a alugar o quarto, está aqui uma brasileira. Deixa. O filme Antônio 123 acompanha em 3 dimensões diferentes que se cruzam em alguns momentos a história deste jovem lisboeta do título, com sonhos, amores e desilusões dele e, de um certo modo, de toda a juventude. O curta-metragista Leonardo Moura Mateus já realizou diversos trabalhos que rodaram por festivais aqui no país, mas durante este seu momento de estudos em Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, o jovem cineasta realizou seu primeiro longa de forma independente, rodando cada uma das 3 partes de 6 em 6 meses, como ele explica no nosso bate-papo. O diretor também conta sobre a livre inspiração no livro Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, enquanto o ator português Mauro Soares, que interpreta o protagonista, conta o seu processo de composição do personagem em sua primeira vez no cinema e sua relação com o Brasil. Isto e muito mais você ouve na nossa entrevista, que foi realizada no Cine Sesc com o café abrindo. Então, gente, por favor, tente não reparar no barulho ao fundo, tá? Porque a conversa tá muito boa. Leonardo, como você foi lá estudar no Belas Artes, em Lisboa, mas daí como foi para você, estudando lá, resolver fazer seu primeiro longa realmente nessa coprodução Portugal-Brasil? Eu me mudei, enfim, por causa dos estudos, eu fui para as Belas Artes e eu não tinha nenhuma pretensão de fazer um filme, um longa-metragem, qualquer coisa associada a cinema, até porque também eu queria explorar outras coisas, eu estava fazendo um mestrado em arte multimédia e tal. Mas eu não resisti a dar continuidade a um trabalho que eu já vinha desenvolvendo aqui nos curtas-metragens, que tinha uma relação muito forte com os espaços, com os atores, com uma galera, com o sentimento de que dá para fazer com a infraestrutura menor, um filme que seja mais livre e aberto e que a gente consiga, enfim. E, sobretudo, a coisa que foi mais importante, né, quando a gente começa a amadurecer as ideias, é ter pessoas que começam a pensar e desejar essas coisas contigo. E, sem dúvida, foi nesse momento, mais ou menos, que eu encontrei o Miguel Ribeiro, que é o produtor português do filme, e o Mauro. Aconteceu mais ou menos no mesmo instante, assim. Eu primeiro convidei o Miguel, e depois eu vi o Mauro no teatro. E eu convidei os dois e, nesse momento, eu só sabia que havia um personagem, um rapaz, e não havia absolutamente nada. Não, ele seria expulso de casa e havia um cachorro. Havia um cachorro e ele ia ser expulso de casa, de fato. Era uma coisa muito abstrata ainda. E é meio que tudo que acontece no filme, em termos de dramaturgia, ela foi sendo construída ao longo da sua rodagem. O filme é dividido em 1, 2, 3, são 3 partes, porque a gente dava 6 meses entre cada uma das partes, via aquilo que estava sendo filmado, a gente escrevia, ensaiava muito, filmava, montava e pensava na segunda parte, numa próxima parte. E o filme, ele tem essa organicidade, eu acredito porque ele foi realmente amadurecendo, não só o filme foi amadurecendo, mas nós como realizadores, como atores, como equipe, criadores desse filme, a gente foi amadurecendo também nas intenções do filme. Então isso foi muito orgânico.
Então, na verdade, não foi um salto simplesmente que eu fui de Fortaleza para Lisboa e eu comecei a fazer um outro tipo de cinema. Na verdade, foi um conjunto de circunstâncias que é muito similar e, ao mesmo tempo, me parece muito mais coerente com a trajetória que eu acho que eu estava desenvolvendo, que era uma ideia de, ao invés de, enfim, aplicar para 1 milhão de editais, desenvolver um longa-metragem durante 5, 6 anos para no final filmar em 90 dias. A gente foi encontrando de maneira muito natural. A gente não sabia no começo se ia ser um curta, um média, 3 curtas-metragens. De maneira muito natural a gente foi encontrando um longa-metragem, que é o Antônio 123. E a gravação seguia essa ordem cronológica que a gente vê na tela mesmo. Sim, sim. É claro, né? Há uma coisa que não daria para fazer, né? Que não vale a pena dizer. Não vale a pena dizer que é do final do filme, tem a ver com um vídeo VHS. Sim. E, de fato, aí a gente filma coisas que aparecem na primeira parte ou na segunda parte, posteriormente, para fazer ligações na estrutura. Mas que já estava pensado que vocês conseguiram encaixar na montagem? A gente não foi encaixando na montagem, foi pensada conforme a gente desenvolver. A terceira parte, que aparece esse elemento, foi pensado para ser assim. Nada foi descoberto na montagem. Isso não existe, a gente não faz esse tipo de coisa, eu não faço. Nada é encontrado na montagem, as coisas são encontradas montando. Ou seja, se eu estou montando, então eu acho que falta aquele elemento, dá para filmar ainda, vou lá e tal. Pronto, esse tipo de coisa. Entendi. E então, você falou do convite, como foi para você, Mauro, ter esse convite e você participou desse processo criativo? Sim, todas as pessoas da equipe participaram no processo criativo, as histórias que são da equipe, são das pessoas, são das nossas vidas, de todo mundo, da vida do Léo, da vida de todas as pessoas que se juntavam para participar no filme. E para mim foi ótimo. Eu recebi uma mensagem do Leonardo, dizer que ele tinha chegado na cidade para fazer o mestrado e que tinha-me visto no teatro e que estava interessado, tinha um projeto. E aí eu disse, ele tinha tudo isso pela mensagem, se tinha algum link de trabalhos dele. Eu vi o Mauro em Caena e o Europa e disse assim, o que for, eu vou querer trabalhar com ele. E nós nos encontramos para começar a falar e foi isso. O Leonardo só tinha essa ideia de que era um jovem que saía de casa, que era expulso de casa, e havia uma relação com o cachorro, que só aparece muito mais tarde, ou seja, muito mais tarde. E é pequenino, mas ela é imageticamente, para a construção, ela é importante para o Leonardo. Estou me perdendo outra vez do que eu estava perguntando. Como é que foi? Ou seja, quando há um fascínio é muito bom trabalhar com pessoas que tu tens um fascínio, porque eu vi os trabalhos do Leonardo, depois vi mais ainda, quer pelas pessoas, pelo relacionamento, e a gente se deu super bem. E foi ótimo, assim, eu nunca tinha pensado em fazer cinema, não tinha nenhum desejo especial para fazer cinema. Hoje em dia é só o que eu faço. Consegui voltar a fazer um pouquinho de teatro o ano passado porque eu estava muito necessitado desse processo que é diferente e foi incrível. Noites Brancas, né, do Dostoiévski, não é necessariamente algum que as pessoas, quando vão citar uma obra dele, não é uma das primeiras, O Castigo, etc. Mas é uma obra que já foi muito adaptada no cinema, na TV, Vecchiari, com Noites Brancas no Pia, Visconti também. Então, como foi para você tentar achar ou se influenciar pela obra do Dostoiévski e fazer a sua maneira? O Dostoiévski não aparece logo no começo. Ele é uma espécie de... Assim como várias coisas que aparecem no filme, ele está ali como mais um elemento com que a gente se relaciona. E só na terceira parte que eu assumo que vai ter uma peça de teatro com as Noites Brancas. Como se ele estivesse submerso. Ele estivesse submerso em outras coisas. Tanto que se eu fizesse realmente uma adaptação fiel a parte em Lisboa, eu ia chamar Antônio 1, 2, 3, 4, porque pelo menos são 4 noites, né, que se passam no livro. E eu acho muito estranho, são 3 e são 4 noites, né, as Noites Brancas, mas enfim. Então é uma das influências, assim como existem... Aparece Palahniuk, está no filme, assim como o Nicanor Parra está no filme, outros autores estão. Então, o modo como Dostoiévski foi aparecendo, principalmente esse livro,
tem muito a ver com o sentimento que emana do livro. Porque o livro, ele tem e eu acho que é um sentimento que é pouquíssimo explorado nas adaptações, que é uma espécie de melancolia alegre. E eu acho que o Antônio tem muito dessa melancolia alegre, que é uma espécie de... enfim, as Noites Brancas são duas pessoas depressivas caminhando pela cidade, conversando e visualizando a possibilidade de um amor daqui a algum tempo, nesses encontros. E eu acho que o Antônio 2-3 tem muito disso. Então acaba que a melhor maneira de um trabalho como de uma outra obra influenciar, quando a gente não fala de adaptação, se sentir tomado pela atmosfera, por aquilo que conversa com, mais do que influencia, sabe? E em relação às adaptações das Noites Brancas, eu acho que em nenhum momento eu pensei, o Bresson fez uma adaptação, o James Gray fez uma adaptação, caramba, quem sou eu para fazer uma adaptação das Noites Brancas e tal. Em nenhum momento pensei isso, porque na verdade é isso, eu acho muito interessante como cada realizador faz uma adaptação de um livro que é tão aberto, com todas as possibilidades de entendimento como as Noites Brancas, e fazem... O filme do Bresson é um filme extremamente bressoniano, o filme do James Gray é muito do James Gray, pronto. Cada um usa daquele elemento meio só para contar uma história que quer contar. Aflições universais para transformar na sua própria visão. Isso é fantástico, isso é fantástico. E é por isso que eu não fico me sentindo nem um pouco acuado de usar as Noites Brancas. Assim. Eu acho que a permanência de uma obra também é medida pelo modo como a gente consegue usar ela sem ter medo, sabe? Eu acho esse é um nível muito claro. Algo é clássico quando a gente pode revisitar sem ter medo de sujar as mãos. E sem ser uma adaptação, não tem problema que essa comparação ou que isso apareça, porque é só uma inspiração mesmo. É isso mesmo, né? As inspirações, as influências, na verdade, são isso. Mais do que... A adaptação é muito específica, né? Você pega e você quer mesmo adaptar. Mas as influências, as relações, elas foram aparecendo, então... Sim. Muito naturalmente. E, Mauro, para você, como foi, então, criar esse Antônio em 3 tempos, assim, ainda mais com esse processo de, digamos, se separar do personagem e voltar para o personagem de outra maneira, né? Foi super orgânico, porque no início... Foi a primeira coisa que eu fiz em cinema. O primeiro plano do Antônio é o primeiro plano que eu gravei em cinema. Então eu estava a descobrir também a relação com o mecanismo de fazer cinema, que é muito diferente do mecanismo de fazer teatro. E no início havia uma ideia emotiva, emocional do que é que o personagem seria. Não havia uma necessidade dele ser isto ou mais aquilo, havia uma relação mais emocional, e o Leonardo queria muito construí-lo através do corpo e através das coisas que o António ia fazer, muito mais do que sobre as mudanças que ele ia operar. Então a gente criou o António agindo nas ações dele, e eu sei que essa pessoa, ou melhor, a pessoa, se ela se faz uma mímica assim e bebe café assim, isso vai criando uma coerência interna que eu vou, sem entender, ou sem o verbalizar, ou sem o psicologizar, o personagem aparece enquanto corpo. E depois era maravilhoso. Então, a primeira parte, porque depois eu conseguia ver porque o personagem, na verdade, a gente está com ele apenas quando o vê. Eu consegui ver o António e pô-lo na segunda... nas segundas envolventes, nas segundas ações. Sim. E aí eu já conseguia dizer assim: acho que o António faria assim. Mas isso não é muito importante, porque o mais importante é ele agir de facto. Então ele vai aparecendo mais coerentemente. A grande problemática dele altera-se muito do primeiro momento para o segundo momento. Ele está... É muito bonito, porque para mim também uma relação também muito grande com as estações do ano que a gente filmou. O primeiro ele é filmado numa altura de outono. O segundo é o verão. E o segundo, António, ele é bem... bobão, assim, não tem problema nenhum. Ele tem uma casa, tem um trabalhinho, o amigo dele está meio chateando ele, e essa é a problemática grande dele na segunda parte. E depois no terceiro momento, que eu também já tinha outra relação com o cinema, já tinha trabalhado também com outro diretor,
Ele já é um ator, assim, ele já é meio arrogante, sabe? E então é muito orgânico como é que isso pode aparecer, porque também de facto eu já estava muito mais bem relacionado com... E a gente também aproveita isso, em vez de negar a gente pode aproveitar e somar e complexificar e enriquecer tudo o que a gente faz. Foi super ok, assim, não sei. Sim. E Leonardo, eu assisti o Lição de Esqui lá em Brasília em 2013, e aí tinha pelo menos eu vejo essa constância no seu trabalho de falar sobre a juventude de um modo, assim, sobre uma juventude ao mesmo tempo sonhadora e desiludida. Então, como que é para você trabalhar, assim, esse tema? Não é tanto um tema, porque na verdade eu acho que só segue a minha idade, assim. Sim. É mais ou menos meus desejos e aquilo que mais ou menos eu sinto ou passo. É de maneira muito pessoal que eu enxergo. Amigos, assim. Tipo, eu enxergo enquanto jovem, enquanto as pessoas mais próximas de mim. Então eu acho que naturalmente também os meus personagens vão envelhecer, mas o que me interessa muito mais é de que na juventude, na verdade, o impulso da juventude é porque essas amarras sociais, por exemplo, ou o modo como a construção do desejo, aquilo que eu almejo, aquilo que me influenciou, os traumas, isso tudo está meio que suspenso, isso está em colisão e está em processo de transformação contínuo. Eu acho que para um jovem, filmar um jovem, existe muito mais eletricidade do que filmar uma pessoa que tem 35 anos, tem um emprego estável, não sei o quê. Isso não me interessa. Me interessa, independente se for jovem ou velho, filmar pessoas em transformação. Ou em estado de latência, em paixão. Eu acho que a palavra é mais... E que talvez nem perceba que está nesse processo. Sim, que está, no presente. Sim. E, assim, sobre próximos trabalhos de vocês, o que vocês já podem adiantar alguma coisa? Há vários. Isso dá para adiantar. A gente tem projetos solos e a gente também tem projetos juntos. Sim. A gente filmou, eu e Mauro, a gente filmou um roteiro que a gente escreveu a partir de um conto do Marcel Schobo, que se chama Lucrece Poeta, e é um filme chamado Medo e as Nuvens, que é um curta-metragem que deve ser lançado em breve. É esse que eu posso falar para já. E é um filme que olha só, a idade dos personagens ela é um pouco mais velha do que esse, justamente. Sim. São pessoas com mais de 30 anos de idade. Os dramas são muito mais densos do que os dramas do Antônio. Muito menos elétrico. Muito menos elétricos, muito mais estagnados, justamente o contrário do que eu estou falando, justamente porque essas questões são questões para mim. E pronto, eu acho que é isso, e, enfim, fazem mil coisas em teatro, dança, etc, que vão estar por aí. E o Mauro tá fazendo essa foi muito rica. Eu não falei isso quando tu me perguntou sobre o começo, mas para mim uma das coisas que também foi maravilhoso foi que através do Leonardo eu criei uma relação com o Brasil e com as pessoas que não existia inicialmente. Sim. E que hoje em dia é uma coisa muito rica e muito forte. Eu fiz o Solo Alegria aqui no Brasil, eu fiz agora o ano passado, passou esse ano uma série para a MTV do Teodoro Popovic, o Feras. Feras, você tava? Eu sou o namorado da Mari Maia, aquele português meio bobão. Não, eu não consegui ver a série. Não, é porque eu vi a divulgação, mas eu não consegui ver. Sim, então existe uma relação, eu tive filme também agora com o Davi Preto. Sim. Então agora é uma relação muito rica, principalmente com as pessoas, que começa por aí, mas é uma relação muito rica com o Brasil. E isso para mim foi assim, mudou a minha vida completamente. Sim. Porque vem uma relação completamente nova e muito, muito forte. Não, e é legal ver, assim, o Antônio 1, 2, 3 vai ser o segundo filme que é coprodução Brasil-Portugal que eu vou fazer. Eu fiz o Raiva, assim, no mês passado. Então, né, é bacana. E faz todo sentido, porque é forte, porque essa relação agora está a aparecer também está a ser enriquecer. Tenho muitos amigos brasileiros lá em Lisboa, eu consigo comprar paçoca e tapioca na frente da minha casa. Que ótimo. Sabe? Então ela está cá, ela existe, as ligações. É ótimo. E não acaba por aí, porque, claro, o Leonardo e o Mauro deixaram suas dicas aqui no Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações em que os próprios artistas falam de obras relacionadas ao seu trabalho. Então, se você curtiu Antônio 1, 2, 3, também pode gostar
Eu li no começo do ano um livro que está me perseguindo muito, que se chama Autobiografia do Vermelho, da Anne Carson, que é um poema... Foi editado em Portugal, mas eu acho que dá para encontrar uns PDFs em inglês. Sim. E é um romance de formação e é lindíssimo, 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 eu acho. Eu tenho certeza que alguém que gosta do Antônio 1, 2, 3 vai gostar desse livro. Acho que quem gostou do Antônio pode gostar de um casal sueco que são muito maravilhosos. Eles têm um projeto de música chamado Wild Birds and Peace Drums. E ela tem um projeto também com ele, mas é uma coisa como se fosse ela solo, porque ela encabeça, que chama Mary and the Believer, que é a mesma pessoa e que está muito relacionado às texturas com o Antônio, eu acho. Então acho que as pessoas vão gostar. E tem uma atriz que eu sou completamente fascinado. Ela morreu ano passado. Ela chama Kiriki Kim. Ela está agora no Shoplifters, do Coredá. Ela é o quê? A avó. Eu sou muito fascinado por essa mulher, o corpo dela, a maneira como ela faz. E eu acho que descobrir os filmes que ela fez e ver esta mulher, acho que tem... Eu adoraria que pudesse ter alguma coisa a ver e que as pessoas se relacionem. Acho maravilhoso. Fica como uma faixa bônus. É. Ótimo, gente. Obrigadão pelo tempo de vocês. Obrigado. Recomendações para todos os gostos, né? Mas se perdeu alguma coisa, pode deixar que tem tudo anotadinho na descrição deste episódio, seja no site www.nervos.com.br ou nas plataformas em que você está nos escutando agora. E com isso chega ao fim o nosso Nervos Entrevista de número 13 sobre o filme Antônio 1, 2, 3, longa que está em cartaz no Brasil desde a última quinta, dia 28 de março, através da Olhar Distribuição. Confira a programação para ver se ele está em um cinema perto da sua casa, ok? Outra coisa que você pode checar são as edições anteriores do nosso modesto podcast, com entrevistas sobre outros lançamentos do cinema nacional. Nós estamos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, no seu feed ou disponível para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte, compartilha, recomenda para os amigos. Se viu onde nosso podcast pode melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, para podermos melhorar sempre. Semana que vem tem mais e só digo que estaremos muito chiques, viu? Aguarde! Obrigada pela audiência e até a próxima!